As motivações que nós vamos enfrentar aqui é exatamente observar como uma função f de x, uma função contínua diferenciável, como se calcular a área de uma região como essa. É muito simples, é muito simples. Você pegar uma área, por exemplo, de um triângulo, por exemplo, 4, 8, e eu perguntar quem é a área dessa região, e você dizer que é base vezes altura sobre 2. Você vai ter isso aqui, 4 vezes 8 sobre 2, quanto é que dá isso aqui? Vai dar 16. Unidade de área. Como resolver esta área através da integral? Então a integral definida, ela vai passar agora por uma integral cujo resultado não é mais uma família de funções. É um número. É volume, é área, é comprimento de arco, que é o que a gente vai ver. Então, a integral de AB f de x dx, ela vai me dar uma integral agora definida, ela vai dar um número. Por quê? Porque eu tenho os limites de integração. Então Newton, quando se deparou com situações como essa aqui, como se calcula a área de uma curva, é através da integral definida que essa resposta ela aparece. Por exemplo, é muito fácil nós calcularmos a área, por exemplo, desse pequeno retângulo aqui. E cada vez mais que eu vou dividir nesses retângulos, eu vou vendo que mais áreas vão surgindo. Então, se eu pego um retângulozinho aqui, eu tenho aqui dx, e eu tenho aqui a minha imagenzinha f de x aqui. Se eu calculo a área de um retângulo, quem é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, seria quem? F de x dx. Obviamente, eu posso enxergar esse f como sendo, por exemplo, um f de i, se eu tivesse vários índices aqui, somando todas as áreas. Se eu quero a área completa, o que é que eu posso fazer? Passo um somatório aqui. E esse somatório vai passar a ser uma integral definida de A para B. Então, essa integral definida passa agora a representar a área de toda essa figura. Só que existe um teorema, tá? Existe aqui um teorema chamado de teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. E o que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Dado a minha função f de x, a integral de f de x dx, variando de A para B, isso é igual ao f de B menos o f de A. Ou seja, agora nós não temos mais aquela constante de integração que nós tínhamos na integral indefinida. Por exemplo, tudo que você estudou nas técnicas de integração, nós podemos aplicar agora tudo isso para a integral definida. Por exemplo, eu coloco a integral de x dx, variando de 1 até 3. Isso é igual. Esqueça os limites de integração e me responda. Quanto é a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. E isso está variando de 1 a 3. Pelo teorema, o que é que isso vai acontecer? Quando x for 3, ó, né, sobre 2, eu vou botar um meio aqui. Eu vou abrir um parênteses. Quando x for 3, vai ficar 3 elevado ao quadrado menos quando x for 1. 1 elevado ao quadrado. Resposta disso. 1 meio. 3 ao quadrado? 9. 9 menos 1, 8. 8 por 2, 4. Essa é a resposta. Antes, qual era a sua resposta anterior? Quando não existia integral definida. A resposta era quem? x2 sobre 2 mais c. Agora não existe mais a constante de integração e existe um número. É o resultado da integral. Então, a partir de agora, nós vamos ver cálculo de integrais
usando qualquer método que assim apareça, só que agora não vai dar mais família de função, vai ter que dar um número. Quando eu faço a integral, por exemplo, a integral do cosseno de x dx, variando de 1 até 2, ou de π até 2π, por exemplo, a integral do cosseno, que é a integral do cosseno? É seno. Só que dava seno mais uma constante. Agora vai ser seno variando de quem? De π a 2π, assim vai, ou de π até 3π sobre 2. Agora vai dar um número. Por isso que a integral definida me dá um resultado que eu conheço. Para o nosso caso inicial vai ser áreas. Depois eu vou falar de comprimento de arco. E eu vou finalizar isso com volume. Ok? Anote para a gente continuar.